Boa tarde, minhas amigas e meus amigos do canal do Blog da Cidadania. Nós estamos começando mais uma edição da nossa live do meio-dia e hoje eu gostaria de começar lendo algumas questões, porque eu sempre fico de fazer isso e acabo, no calor da live, né, acabo me perdendo aí, não lendo os comentários do pessoal. E tem também um bolsominion com o qual eu conversei naquele anúncio da live que eu faço, que é uma conversa interessante, porque dá para a gente uma visão do que é que se passa na cabeça desse pessoal. Porque eu acho que esse é um dos maiores mistérios da criação, é o que se passa na cabeça de um bolsominion. Se é que se passa alguma coisa dentro da cabeça de um bolsominion, mas alguma coisa passa, nem que seja vento, né? Então, aí vamos lá. Eu quero primeiro ler algumas perguntas e comentários do pessoal, porque eu ainda estou sem moderação. A gente está esperando ter tempo para ter moderação, porque a equipe ela fica pesquisando notícias, ligando para fontes e postando no site. E no canal do YouTube eu tenho muito pouca ajuda por causa do site, que é onde dá o maior trabalho para a gente. Inclusive, eu convido vocês a conhecerem o blogdacidadania.com.br. Hoje, também, nós vamos falar da questão do Bolsonaro, dos abusos que ele tem cometido e o uso da caneta presidencial, inclusive para dar filé mignon para o filho, para beneficiar os amigos, para perseguir os adversários, não é? Para disseminar preconceito, para oprimir os oprimidos. Tudo isso o Bolsonaro tem feito, mas começa a surgir no Brasil um movimento muito animador e que, em alguma medida, pessoal, me surpreende, tá? Eu estou, em alguma medida, surpreso. Eu esqueci de colocar o microfone, viu, pessoal? Eu vou falar para você, eu não sei se é o amadorismo ou se é a idade, mas aí, agora a gente está de microfone, deve melhorar o som. Depois alguém me dá um feedback disso, se é que está fazendo tanta diferença esse microfone. O pessoal fica enlouquecido. Tem a Meire, que é coeditora do site, ela fica enlouquecida que eu ponho o microfone para fora, assim, da camisa, porque fica feio. Eu não sei, vocês acham que fica tão feio? Acho que o importante é que eu vou falar para vocês, né? Não é o microfone. Mas, enfim, a questão aqui é que eu fiquei surpreso, em alguma medida, porque as instituições estão reagindo contra o Bolsonaro, mas reagindo de forma muito disseminada, né? Assim, de tudo quanto é lado, o Bolsonaro está levando paulada de tudo quanto é lado, ainda acha que está abafando. Eu acredito que ele não tem inteligência suficiente para entender o que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Eu acho um sujeito muito burro. Tem gente que diz que é todo um cálculo político dele, que ele é um gênio político, que venceu a eleição, tal. Não, eu não acho. Eu acho que ele tem uns espertalhões ao lado dele. Os filhos dele são muito espertalhões. Ele tem também o Bannon, né? O Steve Bannon, aquele americano que é dono da analítica informática, lá, aquela empresa britânica que venceu a campanha do Bush, que está aqui no Brasil orientando essa extrema-direita, né? E aí ele realmente está sendo orientado por essa gente a falar barbaridades, porque a gente fica falando das barbaridades dele e não fala do que interessa. Bom, vamos assim, que nem o esquartejador, vamos por partes. Vamos começar, então, pelos comentários das pessoas. Depois eu comento sobre o papo com o Bolsominion. E, por último, aí a gente entra nesse assunto. Tá? Depois aí vamos ver o feedback, o que vocês acham desse formato.
O Ederson Oliveira... não, esse é o Bolsonaro, esse eu vou deixar por último. Rosalino, Eduardo, você acha que a luta contra a corrupção é fumaça para encobrir a luta de classes? Pergunta da Rosalino. Eu acho. Eu acho que a luta, essa questão do combate à corrupção, ela não só é fumaça para encobrir a luta de classes, como é uma estratégia para fustigar a esquerda. A gente não pode esquecer, Rosa, que em 1964, o mote para instalar uma ditadura de 20 anos no Brasil também foi a corrupção. Sebastião Barros, bom dia, meu amigo Eduardo Guimarães, estou estarrecido com tanta falta de respeito e com a destruição do nosso país e vendo nosso presidente Lula sendo injustiçado sem crimes nenhum. Bem-vindo ao clube, Sebastião, estamos todos no mesmo clima que você. Bom dia, Eduardo, paz e bem, direto de Taguatinga, DF. Paulo, é o Paulo Roberto? Não. Eu acho que é o Paulo Roberto. Paulo Roberto. Bom dia, descobri este canal através de um amigo desde 2010, resido aqui em Chelsea, um distrito de Londres, que eu conheço, inclusive. Sinto-me envergonhado com tudo que está acontecendo na política brasileira. Lula livre. Não, esse é o Paulo Roberto, né? Peraí, pessoal, esse é o Paulo Roberto, que é de Chelsea. Elias Burlot. Não vejo uma recuperação da imagem das instituições brasileiras, elas não poderão se limpar e, ao mesmo tempo, manter Lula preso. Elas optarão em continuar lá lama e ter ajuda da mídia hegemônica. Ana Kim, bom dia de Pontal do Paraná. Bom dia, Ana. Madre de Malvina, quem é o patrão do Paulo Guedes? Eu acho que deve ser o Trump. Sebastião Barros, desse governo de ladrões não se espera nada de bom, mas isso é muito mais para as pessoas aprenderem a votar em pessoas que têm compromisso com a verdade. Nem fale, Sebastião. Agora a gente vai ao Ederson Oliveira. Então, o Ederson Oliveira, ele chega aí para a gente, né, e diz assim, fake news, de novo, vocês não têm caráter mesmo, né? Puxa vida, qual é a fake news? Que as instituições estão reagindo ao Bolsonaro? Eu vou provar para ele que não é, mas aí eu estou conversando aí com o Bolsominion e a gente tem aqui, ele faz esse comentário, aí eu respondo para ele, como você pode dizer que é fake news se você nem sabe do que se trata a live? Essa turma, eles estão tão presos às suas frases feitas, às suas palavras de ordem, mito, Lula está preso, babaca, e é tudo fake news. São essas três frases. Se tirar essas três frases dos bolsominions, eles não conseguem nem respirar, tá? Porque o cérebro deles está condicionado a qualquer coisa que você diga para ele. Oi, bom dia, mito. Oi, bom dia, é fake news. Oi, bom dia. Sabe, é muito ridículo isso, né? Aí ele vem. Eu faço esse comentário, aí ele vem. Ao contrário, né? O povo de bem que tem que bancar todo mês milhões de reais para manter esse vagabundo preso. Então, esse sujeito, Ederson Oliveira, ele acredita que para manter o Lula preso custa milhões de reais. O Lula está numa cela de 3x4 com um banheiro, num prédio público. O Lula não oferece risco a ninguém, é um velhinho de 73 anos, não é violento, ele é amigo de todo mundo lá, a imprensa tem dado essas notícias, né? Quem não conhece o Lula fala essas barbaridades. Eu conheço o Lula. O Lula é aquele tiozinho boa praça, que todo mundo, sabe, gosta, conversa com todo mundo, fala com qualquer um, cumprimenta todo mundo. Então, eles gastam milhões de reais para manter o cara numa cela de 3x4, Ederson. Mas deixa de ser xarope, Ederson. Pelo amor de Deus, meu filho. Sabe? Esse corrupto devia estar na cadeia comum junto com a laia dele. O cara é presidente da República. O processo dele não terminou. Não é um problema civilizacional que essa gente tem. Aí eu respondo para ele, pilantra, safado, você defende uma causa perdida e não consegue enxergar tudo que causa que eu defendo perdida?
Qual é a causa? A causa da gente ter democracia no Brasil, um governo que olhe pela população, um governo que governe, que resolva os problemas da população. Essa é uma causa perdida, porque a causa dele é manter o Lula preso. Então, a minha pergunta para ele é inevitável. Tá, se matarem o Lula, resolve seu problema? Eu poderia falar tudo mais que eu conversei com ele, mas eu não vou encher. Eu falei, se matarem o Lula, resolve seu problema? Seu ódio ao PT paga as suas contas, moleque? A gente tem que falar assim com o cara, porque é um garoto aí, uns 30 anos aí, tá? Mas com a cabeça nesse estado. Entendeu? Nossa, é muito triste, né, gente? Dá vontade de chorar, viu? Sinceramente. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, vai que também vocês estão aqui para saber sobre as instituições e a reação das instituições tem sido fundamental para frear os abusos e as loucuras do Bolsonaro. Há um relato hoje de um colunista que eu gosto muito, que é o Leandro Colom, da Folha, que ele diz que os ministros... Bom, na verdade, o Bolsonaro mesmo tem verbalizado isso, que a situação das contas públicas está dando desespero na esplanada, né, a falta de dinheiro. Mas por que essa falta de dinheiro, pessoal? Por que essa falta de dinheiro? É a falta de dinheiro porque o sujeito está destruindo o país. Vamos lá, eu comentei ontem, eu quero repetir essa análise que eu fiz, porque eu acho que é muito útil para as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil, tá? Vamos lá. O Bolsonaro foi à Europa, voltou de lá arrotando um acordo do Mercosul com a União Europeia. Aí ele volta para o Brasil, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da França, vem ao Brasil falar com ele, ele deixa o cara plantado que nem idiota lá no Palácio Planalto e aparece ao mesmo tempo cortando o cabelo e fazendo uma afronta a uma autoridade de um país como a França, né? Então, a França que tem como, inclusive, vetar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Aí ele agride a Alemanha, diz que a Alemanha quer comprar a Amazônia, a prestação, que a gente não precisa do dinheiro da Alemanha. Aí ele agride a Noruega, aí ele agride o mundo inteiro, ele só puxa o saco do Donald Trump. Né? Só o único chefe de Estado que ele referencia e o presidente picareta do Paraguai. Então, aí o Bolsonaro volta para o Brasil, começa a hostilizar a União Europeia, que vai fazer um acordo com o Brasil, com o Mercosul, ele agride a União Europeia e, em seguida, o que é que ele faz? A esquerda vence as primárias na Argentina e ele fala que vai tirar o Brasil do Mercosul. Pelo jeito, ele não está acreditando muito no acordo com a União, entre o Mercosul e a União Europeia, que ele voltou arrotando vitória por ter fechado um acordo que ainda vai demorar anos, se é que vai. Agora eu acho que está difícil até de acontecer, porque a Europa está cancelando financiamentos para o Brasil, a Alemanha, a França, a Europa em peso, o mundo em peso está boquiaberto com a ignorância desse imbecil, né? E aí a gente vê que com essas atitudes, o Bolsonaro ele está acabando com o investimento. A gente eu li ontem aqui matéria falando sobre a paralisação de qualquer investimento produtivo no nosso país. Ninguém está colocando... Bom, na verdade, dá para a gente entender, né, pessoal? Porque eu não colocaria se eu tivesse dinheiro para investir aqui no Brasil, eu não colocaria um centavo. E você? O país está afundando. Esse sujeito está promovendo uma guerra entre quem pensa diferente dele, quem pensa como ele, entre esquerda e direita, entre nordestinos e sudestinos e sulistas.
não é? Ele está dividindo a sociedade, todo dia ele insulta, ele agride, ele persegue, ameaça. Então, enquanto isso, ele faz tudo isso, ele começa a tomar medidas ditatoriais. Há pouco tempo, ele vê o inquérito em relação ao Queiroz, e que envolve o filho dele, andar, ele vê as informações de que ele não é apenas vizinho das milícias. Ele não apenas defendeu as milícias na tribuna da Câmara dos Deputados. O filho dele não apenas empregou no seu gabinete na Câmara, na Assembleia Legislativa do Rio, não apenas o filho Flávio, não apenas empregou mãe e irmã de milicianos. A mulher dele também é de uma família que é ligada à milícia, ao tráfico de drogas. Tal. Tudo bem, eu acho até que a Michele Bolsonaro, ninguém tem culpa, né, de você ter mãe, irmão, tio, gato, cachorro, papagaio envolvidos com o crime organizado, o tráfico de drogas. Eu acho que pode acontecer, né, de ela ser uma pessoa que não tem nada a ver com essas coisas e realmente não ter culpa. Eu acho, porém, que uma pessoa que tem esse histórico deveria ficar pensando bem. Eu me lembro daquela camiseta que ela vestiu acusando o Lula de corrupção, citando uma frase da juíza teleguiada do Moro, Gabriela Hart. Então, quer dizer, além dela ter essa origem, ela fica acusando os outros de corrupção, um ex-presidente que todos estão vendo que, no mínimo, foi condenado em um julgamento fraudulento. Então, uma pessoa que não tem muito apreço pela justiça, né? Mas tudo bem. Então, toda essa relação do Bolsonaro, e sobretudo o histórico da família da mulher dele, fez com que o Bolsonaro, e também o processo que o envolve com o Queiroz, que foi seu assessor, que inclusive empregou milicianos no gabinete do Bolsonaro, que botou dinheiro sem origem, provavelmente com uma origem escusa, pelo que está sendo analisado aí, na conta da mulher do Bolsonaro, da mesma mulher do Bolsonaro, que tem todo esse histórico aí, e aí o Bolsonaro vai e quer trocar o superintendente, o diretor lá da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o Saad, e aí ele provoca uma revolta na Polícia Federal, que vai ter os desdobramentos que eu vou ler aqui, e também, enquanto isso, servidores públicos da Receita e da Polícia Federal, eles reagem também da Receita Federal, porque o Bolsonaro ele está tentando blindar amigos e blindar, talvez até gente próxima a ele, que ele quer ver blindada, de pesquisa da Receita Federal. Ou seja, o sujeito está querendo obstruir a justiça. Tá? Isso aí, eu fui alvo de uma acusação do Sérgio Moro de que eu estava obstruindo a justiça para ajudar o Lula. E aí o mesmo Sérgio Moro trabalha para o Bolsonaro, que o que ele está fazendo, sem parar, é uma obstrução da justiça tão clara que você tem a Polícia Federal, que acusou o Lula, que acusou gente como eu. Eu me lembro de quando eles me levaram, 4 policiais federais, todos eles me acusando. Né? Polícia Federal que fazia campanha para o Aécio Neves. Tá? A Polícia Federal está reagindo contra ele. Também ele quer trocar o delegado da alfândega do Porto de Itaguaí, José Alex Nóbrega, um dos alvos da pressão do Palácio, e ele veio a público reclamar
que aquela é uma área de milícias e que essa tentativa do Bolsonaro de colocar um apaniguado dele como chefe da alfândega lá desse porto de Itaguaí, uma área controlada pelas milícias, é uma temeridade, porque ali entrariam armas. Seria um lugar que é muito visado pelo tráfico de armas aqui no Brasil, e a troca desse chefe da alfândega desse porto de Itaguaí é considerado uma temeridade. Esse policial, né, esse delegado da alfândega, ele veio a público fazer a denúncia, e também temos o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia reagindo, né, declarou que o Bolsonaro expõe a Polícia Federal ao descrédito quando ele mete o dedo na investigação, tenta obstruir a justiça. Inclusive, o presidente do PSOL veio a público dizer que o Bolsonaro é passível de impeachment por tentar impedir a investigação contra o filho dele. No Congresso Nacional também está acontecendo um movimento para dar autonomia à Polícia Federal, para não sofrer tanta interferência do Planalto, porque, na verdade, o que se prevê é que, vejam, o Bolsonaro está no comecinho do mandato dele. Nós estamos um pouco além da metade do primeiro ano, são 4 anos. Então, tudo que ele vai fazer para desarticular, para desmontar a Polícia Federal. E qual é o interesse? O Lula, que dizem que queria roubar, ele deu instrumentos à Polícia Federal para melhor trabalhar, para combater o crime organizado, deu instrumentos ao Ministério Público, deu instrumentos a todas as instituições. E aí a gente vê que o Bolsonaro, ele age dessa maneira, desarticulando as instituições e fazendo mais do que isso, né? O Bolsonaro, ele também tenta obstruir a justiça e colocar gente para trabalhar para ele nessas instituições. Isso é muito estranho, né? Porque realmente parece haver uma vontade de dificultar o combate à corrupção. Quando ele toma medidas como, por exemplo, impedir que a Receita Federal... Veja, a gente descobre nesse fim de semana que a Receita Federal... a Receita Federal estava dando informações sem ordem judicial para a Lava Jato. Mas a Receita Federal, ela pode investigar qualquer pessoa. Ela não pode passar essas informações para frente. E isso aconteceu durante o governo Lula. Tanto que o Sérgio Moro, como eu já disse para vocês, na sentença do Sérgio Moro, em que ele condenou Lula no caso do triplex, ele elogiou a forma como Lula aperfeiçoou o combate à corrupção, como ele deu recursos, ampliou o efetivo da Polícia Federal, deu equipamentos, deu dinheiro de monte para a Polícia Federal e deu liberdade total para a Polícia Federal. Para o Ministério Público também deu dinheiro, deu liberdade, escolheu sempre o Procurador-Geral da República primeiro da lista tríplice, enquanto o Bolsonaro está tentando achar um Procurador-Geral desconhecido, mas que alivie para ele, que não o incomode. Então, tudo isso está acontecendo através do Bolsonaro, mostra um desejo de dificultar o combate à corrupção. Isso ele que se diz honesto e inimigo da corrupção. E o Lula, que ele e os amiguinhos dele dizem amigo da corrupção, defensor da corrupção, tomou medidas para combater efetivamente a corrupção. Tem alguma coisa errada aí, eu acho que não precisa ser tão inteligente para entender, né? Que tem alguma coisa errada aí. Então, a questão é o seguinte: o Bolsonaro, questionado por tudo isso, ele diz: quem manda sou eu. E aí eu posso
suprimir investigações, obstruir a justiça, fazer o que eu quiser, dar filé mignon para o meu filho às custas do seu, do meu, do nosso dinheiro, né? Mas aí a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim, a coisa é um pouco mais embaixo. O Bolsonaro, sobre a troca na PF, quem manda sou eu ou vou ser um presidente banana? E aí começa a reação. Os delegados todos da Polícia Federal cogitaram demissão coletiva, após o Bolsonaro tentar intervir. Em seguida, começaram as declarações. O líder dos delegados, como é o nome dele? O presidente da DPF, Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva, afirmou que a influência do Bolsonaro deve se limitar à escolha do diretor-geral da PF, cargo máximo da instituição. E cabe ao diretor-geral ter liberdade para compor sua equipe. E aí, ele diz que a interferência do Bolsonaro desacredita a Polícia Federal. Não é? Porque é o mínimo. Ele coloca a Polícia Federal como um órgão que pode ser controlado para fazer o que o presidente quer, porque o presidente, ele não é um delegado, ele não é um policial. E ele está, inclusive sujeito à investigação, se houver uma determinação judicial para que haja essa investigação contra ele. Então, ele não pode impedir investigações. É como se a Dilma Rousseff tivesse impedido investigações da Polícia Federal contra os seus ministros. É como se o Lula tivesse impedido investigações da Polícia Federal no julgamento do Mensalão e até contra ele mesmo, Lula. A Polícia Federal, no governo Lula, investigou o próprio Lula. Só não achou nada, mas investigou. Né? No primeiro governo Lula, né, de 2003 a 2006, né, nesse primeiro governo, a Polícia Federal investigou o Lula. E aí, o Congresso, uma outra instituição, ele reage também ao Bolsonaro. Que é isso que eu acho bacana, pessoal, que eu estou falando para vocês. As instituições estão reagindo, estão funcionando. A menos que os militares impeçam, as instituições existem no Brasil. Houve, sim, um acovardamento. A gente não... Muitos de vocês, eu sei que já devem estar comentando, e muitas pessoas vão dizer, não, está tudo dominado, não adianta a gente pensar que vai ter alguma salvação, porque está tudo dominado, vamos desistir, não sei o quê. Não, a gente não pode desistir, né, gente? Não pode desistir porque é o país da gente, entendeu? E a gente não pode desistir, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos família, nós não podemos deixar esse sujeito roubar e impedir, deixar os filhos roubando lá no Rio, gastar dinheiro público com o filho, para colocar um filho que só sabe fritar hambúrguer e vai colocar o sujeito lá no maior posto diplomático da diplomacia brasileira, sem experiência, questionado por todo mundo, como eu já vou demonstrar. Então, você tem essa reação do corpo da Polícia Federal e da instituição Polícia Federal, essa reação, e você tem também, na Câmara dos Deputados, os deputados, o Legislativo, está articulando uma PEC que dá autonomia à Polícia Federal, uma proposta de emenda constitucional, porque isso aí vai ter que mexer na Constituição para impedir que na verdade, isso já deveria existir, né? O Ministério Público e a Polícia Federal jamais deveriam ter a nomeação pelo presidente da República. Jamais. Nem sendo o presidente o Lula, nem sendo o Fernando Henrique, nem sendo o Bolsonaro. O Lula, por ser uma pessoa extremamente honesta, séria e corajosa, ele nunca aparelhou nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, nem a Procuradoria-Geral da República, não aparelhou nada, e isso foi reconhecido por ninguém mais,
por ninguém menos do que pelo Sérgio Moro, na sentença que condenou o Lula no processo do triplex. Então, se você está dizendo que eu estou contando uma fake news, vá à sentença do Sérgio Moro no processo do triplex, onde ele elogia o Lula pelo combate à corrupção, por ter fortalecido a Polícia Federal, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, e por não ter tomado nenhuma medida para interferir nesses órgãos, inclusive os procuradores gerais da República, dos governos Lula e Dilma, não foram nem Lula nem Dilma que escolheram, apesar de poder. Quem escolheu foi o Ministério Público. Gozado, né? Bolsonaro é contra a corrupção e ele não abre mão de indicar o Procurador-Geral da República, que é o único que pode processar o presidente da República, né? Ele também interfere na PF, o Lula nunca interferiu, o delegado da PF era escolhido pela corporação. Ele ouvia a corporação, quem é o delegado que vocês querem aí? O delegado-geral da PF é o fulano e tal, vai ele mesmo. Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral da União, e fez inúmeras ações contra o governo, né? Foi o único presidente, foram os únicos, os do PT, que deixaram as instituições funcionarem sem tentar interferir. E são até hoje chamados de corruptos, e aqueles que tentam interferir, obstruir a justiça, como o Bolsonaro está fazendo, são os inimigos da corrupção, tá? Vai vendo. Aí a PF contraria o Bolsonaro e diz que troca de chefia no Rio não é por desempenho e é por questões políticas, e levanta, inclusive, suspeitas contra o Bolsonaro, que, como disse o presidente do PSOL, isso deveria dar impeachment, tá? Isso é obstrução da justiça. E o Sérgio Moro, ó, bico calado, de cabecinha abaixo. Uma vergonha. O delegado da Receita no Rio relata interferência de forças externas no órgão. Tá? Isso saiu faz 2 dias, mas é uma notícia muito grave, né? E isso aí ele sugere, inclusive, que as milícias mandaram o Bolsonaro trocar o chefe da alfândega no Porto Itaguaí. Mas aí, diante dessa pressão, isso eu acho a notícia mais bacana, que ela saiu já faz 4 dias, mas as pessoas não se deram conta de que, após dizer quem manda sou eu, o Bolsonaro ele amenizou o tom ao falar da troca do comando da PF no Rio de Janeiro e baixou a bolinha. E o negócio está lá em banho-maria, ele está pegando mais leve, está vendo que a coisa está começando a haver uma reação, tá, da sociedade. Então, a PF reagiu, e aí a gente tem a consultoria do Senado, a consultoria legislativa do Senado, jurídica do Senado, colocou um basta na questão da nomeação do filho do Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Disse que não é que colocou um basta, eles não podem vetar, mas eles dizem que seria nepotismo. Seria nepotismo, seria crime. Então, tudo isso vai se acumulando para a hora que esse sujeito perder a popularidade, perder toda, porque ele já perdeu uma grande parte da popularidade e está perdendo cada vez mais. As pesquisas mostram isso. Todas as pesquisas, inclusive pesquisa de banqueiro, mostra isso, né? Então, eu acho que ele precisaria começar a pensar, eu acho que ele deve estar começando a pensar no que vem por aí. Chega a notícia hoje de que foi feita uma pesquisa no Senado e ele não tem apoio suficiente no plenário do Senado para ser indicado, para ter a sua indicação à Embaixada dos Estados Unidos aprovada. Então, dizem hoje que a maior possibilidade é dele ser aprovado, mas não é certeza. Por isso que o Bolsonaro, que já fez esse anúncio já desde junho até agora, não concretizou a nomeação do filho, porque ele teme ser derrotado. E isso se deve à reação das instituições. Estão mostrando para ele que não é bem assim, né?
O Bolsonaro aí começou a querer interferir na Receita, né? Inclusive ele tem um projeto para impedir que a Receita fiscalize, analise os dados de qualquer um. Só poderia analisar com um pedido. E os auditores da Receita, como a gente sabe, isso foi feito pelo governo Lula. Os auditores da Receita, eles podem investigar quem eles quiserem. Eles não podem divulgar, eles têm que levar para a chefia deles, não é? E a chefia deles pode tomar a decisão de enviar para o Ministério Público, olha, esse sujeito aqui está com uma movimentação aqui esquisita, o COAF, quando é o caso de movimentação estranha também, né? A Receita em geral, podem fiscalizar as pessoas, só não podem fazer como no caso, o Ministério Público. Não pode acontecer o seguinte, o Ministério Público, ele interferiu na Receita, a Receita, os auditores da Receita, eles não podem investigar pessoas por encomenda, né? Então, por exemplo, é uma violação da lei, de violação do sigilo, um funcionário da Receita violar o sigilo do Lula, por exemplo, ou meu, ou seu, e entregar lá para o Dallagnol e falar, olha, o Dallagnol pede para esse auditor da Receita, ele vai lá, invade os dados, as declarações de imposto de renda, os dados fiscais do cara, e vai lá e dá para o Dallagnol sem autorização judicial. Isso não pode. O auditor pode tomar a iniciativa e relatar para o chefe dele o que ele encontrou. E o Bolsonaro quer acabar com isso. Por que razão, né? Aí, os chefes da Receita Federal ameaçaram todos entregar os cargos como os policiais da Polícia Federal. E isso é outro ponto que a gente tem que ficar satisfeito, porque na Câmara dos Deputados, no Senado, na Polícia Federal, está acontecendo isso, e está acontecendo essa reação das instituições ao Bolsonaro. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Aí, o Bolsonaro acusou a Receita de estar fiscalizando os familiares dele, por causa da família da mulher, inclusive, né? Os chefes da Receita reagem, e as ações de Bolsonaro na Receita e no COAF alarmaram os procuradores, e aí a escolha do Procurador-Geral da República, essa é uma outra notícia que eu acho muito importante, que saiu ontem, domingo, que é referente ao Ministério Público, que está reagindo à tentativa do Bolsonaro de aparelhar o Ministério Público. Então, é mais uma instituição que está reagindo ao avanço do Bolsonaro, a essa tentativa do Bolsonaro de aparelhar as instituições, de se sobrepor quase que como um rei, e o Ministério Público dizem essas notícias que o Ministério Público deve tornar ingovernável essa questão junto ao Ministério Público. Vai se produzir um caos, vai haver uma revolta no Ministério Público, porque realmente a decisão do Ministério Público de escolher o Procurador-Geral da República, vejam só, foi dada a eles pelo Lula. Eu me lembro, pessoal, daqueles depoimentos do Lula ao Sérgio Moro, com aquela garotada, 20 e poucos anos, 30 e pouquinho, lá, sendo insolente com o ex-presidente da República, que tirou dezenas de milhões da miséria nesse país, isso reconhecido no mundo inteiro, com dados do IBGE aí para comprovar, que deu um
patrimônio de um colchão de reservas cambiais para o país não ficar sujeito às crises, né? Que fez o Brasil ser respeitado no mundo inteiro, sendo desrespeitado por aqueles moleques do Ministério Público, tá? Aqueles garotos impertigados, filhos de famílias ricas, de cabeça erguida diante do nordestino pau de arara que virou presidente, indignados como um nordestino humilde, sem curso superior, podia ser presidente, e falando com ele daquele jeito, acusando-o de corrupção sem provas, né? Mas o Lula deu ao Ministério Público a primazia, o direito de investigar e de escolher o chefe do Ministério Público. Quem escolhia nos governos do PT era o Ministério Público. Eles tiraram o PT e eles não escolhem mais nada, eles não apitam mais nada. Tá? O Bolsonaro é que vai escolher, quem manda sou eu, Ministério Público não decide nada, cala a boca, Ministério Público. Tá bom? Tá bom para você, Ministério Público? Foi isso que você conseguiu, fazendo o que fez com o Lula, né? Vocês, procuradores, eu sei que não são todos, né? Mas todos esses procuradores aí que colocaram a derrubada do PT como a grande vitória da nação, o que eles conseguiram foi colocar um governo que está tentando dificultar o combate à corrupção ao escolher o chefe do Ministério Público de acordo com os seus interesses pessoais, que está tentando impedir o trabalho da Receita de investigar os corruptos, né, que está tentando impedir a Polícia Federal de investigar quem quiser, né? Foi isso que a Polícia Federal conseguiu, que o Ministério Público conseguiu, né, que a Receita Federal conseguiu. Todos esses que acusaram tanto o PT e tinham liberdade para atuar nos governos do PT, são esses que estão vendo o que é obstrução da justiça, seu Sérgio Moro, enquanto o senhor, seu Sérgio Moro, está aí de cabeça baixa, né? Está aí de cabeça baixa para o Bolsonaro. E uma ótima notícia que chega hoje é que as intervenções da Lava Jato na Receita, elas mudaram a disposição e o humor dos ministros do Supremo. Essa notícia é muito importante, tá? Eu peço a vocês, porque me perguntaram aí, infelizmente eu não consegui anotar o nome da pessoa, mas e a perícia no Supremo? Porque antes eu vou fazer o negócio é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele recebeu todo o material dos hackers, que é o mesmo material, até onde se sabe, é o mesmo material que tem o Intercept, e que agora tem a Folha, tem a Veja e tal. Então, isso foi requisitado pelo STF, com a finalidade, inclusive, de periciar o material para poder usá-lo como prova. E tem gente dizendo que está preocupada com isso, mas aqui, nessa notícia, uma informação que eu acho que mostra que as coisas estão caminhando. O registro de pedidos de membros da Força Tarefa da Lava Jato, integrantes da Receita, de rastreamento informal de dados de contribuintes, elevou em muitos graus a temperatura dos comentários dos ministros de cortes superiores e, sobretudo, cortes superiores não é o STF, é também o STJ, tá? Sobre os métodos dos investigadores. Os magistrados que antes falavam em faltas funcionais graves dos procuradores do Ministério Público, agora usam a palavra crime para definir o saldo dos episódios revelados pela Folha e pelo site da Intercept neste domingo, que foi a informação de que os procuradores da Lava Jato faziam a Receita devassar a vida de quem eles quisessem, inclusive de gente que não estava sendo investigada. E como já existem procedimentos que investigam a atividade da Receita, as notícias de uma atuação conjunta e informal de agentes do fisco com a Lava Jato tendem a ampliar a pressão sobre o órgão. Então, como eu estou dizendo para vocês, a coisa no Supremo
pode demorar um pouco, porque é muito material, vai ter que periciar, isso não acontece em tão pouco tempo, ainda mais sendo uma quantidade tão grande de material, que a própria imprensa está tendo dificuldade em divulgar, porque é assim, as pessoas precisam entender que essas apurações funcionam assim. Você tem um barril cheio de palha, e dentro desse barril você tem bolinhas de gude, né? Cheio de terra, seja lá do que for. Então você tem que ir garimpando para achar as bolinhas de gude ali, aquilo que interessa. Então a mesma coisa vai acontecer aí se a imprensa, com toda a expertise que a imprensa tem para esse tipo de jornalismo investigativo, imaginem os ministros do Supremo, que tem uma quantidade gigantesca de processos e de questões para resolver, mas a coisa está andando e conforme as notícias forem andando, o STF ele vai recebendo as informações, as instituições vão vendo como é que a Lava Jato e também o Sérgio Moro e o Dallagnol, principalmente esses dois personagens, né, Sérgio Moro e Dallagnol, estavam manipulando as investigações em benefício próprio, para o Sérgio Moro para virar ministro, o Dallagnol para ganhar uma fortuna com palestras, né? Então, a gente vê que está muito longe o interesse público desses caras, tá? E aí, a gente tem aqui a informação, a gente tem aí essa informação de que o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e outras cortes superiores estão começando a cair a ficha. Eu quero dizer para vocês o seguinte, viu, pessoal? Eu acredito que a Vaza Jato e o Intercept podem continuar atuando por muito tempo, tá? Inclusive, as pessoas com as quais eu conversei, que eu acho que têm maiores conhecimentos sobre o trabalho do Glenn Greenwald e da equipe dele, eu acho que isso vai durar muito tempo. Nós vamos passar talvez mais um ano, talvez mais não sei quanto tempo, mas bastante tempo, porque eles sabem o seguinte, que se sair tudo muito rápido, isso sai tudo muito rápido, aí o judiciário, as instituições pegam, bom, vamos apurar, deixa aqui. E aí o assunto some da mídia. E fica lá. Aí, em determinado momento, precisa ainda apurar isso aí? Quer saber? É melhor não mexer com isso aí, porque isso aí vai dar merda, entendeu? Então, não vamos mexer com isso, né? E aí abafa. Mesmo até que seja algum ministro que hoje quer apurar, porque a gente tem que entender o seguinte, a gente está de longe. Essa gente, ministro Supremo, ministros do STJ, todas essas autoridades, elas estão no olho do furacão. É o deles que está na reta, entendeu, pessoal? Então, para a gente, é muito fácil. A gente fala, tem que investigar, tem que fazer tudo, mas eles sabem que eles podem sofrer retaliações, que eles podem virar alvo, tem uma série de fatores. Então, a estratégia do Glenn é brilhante, é um grande estrategista, e o Brasil vai ter que conviver com isso, e eu acho que em alguma medida é até bom, sabe, porque enquanto conviver com isso, eles vão pensar muitas vezes antes de cometer novos abusos. Nós temos também uma notícia importante, assim, não é importante, é uma declaração do Alberto Fernandes, o candidato a presidente que está explodindo lá na Argentina, dizendo que ele se arrepende até de ter dado bola para o que diz o Bolsonaro, porque o Brasil é muito mais importante que o Bolsonaro. Eu acho que, vindo de um argentino, essa frase devia estar na cabeça de todos nós. O Brasil é muito mais importante que o Bolsonaro. O Brasil é muito mais importante que o Sérgio Moro, o Brasil é muito mais importante que a Lava Jato, o Brasil é mais importante que o Lula, que o PT, que eu, que você, porque o Brasil é perene, o Brasil vai ficar, o Brasil é o país dos nossos antepassados e dos nossos descendentes, e cabe a nossa geração, fazer aquilo que precisa ser feito
para impedir que os nossos netos, bisnetos, tetranetos herdem uma ditadura, herdem um Estado policial ou herdem uma bagunça, uma balbúrdia, como diz aquele imbecil que colocaram no Ministério da Educação, né? Então, muito boa essa declaração do Alberto Fernandes. E eu tenho mais algumas coisas. Você sabia que uma pesquisa, um estudo mostra que quem mais divulga fake news são os grupos de direita? Quem é que não sabia disso, né? Não é verdade? Essa não é novidade nenhuma, não, viu, gente? Os militares temem que a Argentina impulsione a esquerda brasileira. Disso eu não tenho dúvida. Tá? Na verdade, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Infelizmente, foi um vídeo, porque sempre que a gente fala de comércio, de questões internacionais e de economia, as pessoas não têm muito ímpeto de acompanhar. Mas isso é muito importante. O que está acontecendo na Argentina é o chamado efeito tango, que é baseado no efeito Orloff, que é uma brincadeira que se fazia com uma propaganda dos anos 80 de vodka, a vodka Orloff. Então, tinha um sujeito num bar e aparecia uma outra pessoa igualzinha a ele mesmo, né? E ele, quem é você? O sujeito muito parecido com ele, eu sou você amanhã. E aí ele diz, eu estou aqui inteirinho, eu tomei vodka, mas eu tomei vodka Orloff, por isso que eu estou bem, então eu sou você amanhã. O efeito, essa frase, eu sou você amanhã, fez surgir o efeito tango, porque geralmente, por exemplo, o plano cruzado, o plano real, ele derivou do plano austral, que era o plano cavalo, plano cavalo, né? Lá na Argentina, que criou uma nova moeda que se baseou na dolarização da economia para acabar com a inflação. Fizeram primeiro na Argentina, depois no Brasil. A Argentina foi para a democracia, e aí o Brasil também foi para a democracia. A Argentina costuma antecipar o que aconteceria no Brasil, né? O Macri, a direita se elegeu na Argentina e depois a direita chegou ao poder aqui no Brasil com Bolsonaro. Então a Argentina costuma antecipar o que acontece aqui no Brasil. Esse é o efeito tango. O fortalecimento da esquerda, e a esquerda maldita lá, a esquerda que eles maldisseram, que foi a esquerda peronista de Cristina Kirchner, né? Está muito forte, bombou nas primárias da Argentina, e isso é o que vai acontecer no Brasil, simplesmente pelo seguinte, pessoal, eu já falei uma vez, e eu vou falar 1 bilhão de vezes, se for necessário. O país está empobrecendo. Esses imbecis, que nem esse sujeito que veio aí dizer, nos insultar a todos, dizer que nós não temos caráter, porque nós estamos falando das tentativas do Bolsonaro de obstruir a justiça, de usar dinheiro público para beneficiar a sua família, de ajudar o crime organizado, tirando policiais que estavam reprimindo o crime organizado no Rio, por exemplo. A gente está falando disso, e o sujeito vem falar que é fake news, e o Lula está preso, babaca. Babaca é ele, porra. Como é que é? Desculpem aí o termo, sabe? Mas babaca é ele. Babaca, o que a prisão do Lula resolve a sua vida? Você que é bolsominion, você que é fã desse energúmeno chamado Bolsonaro, o que é que a prisão do Lula resolve na sua vida? Paga as suas contas? O que vai pagar as suas contas é o Bolsonaro começar a governar. Parar de xingar os adversários, porque quem está no poder é ele, babaca. Quem está no poder é o Bolsonaro. Não é? Então, sabe, é muito irritante tudo isso, sabe? O Moro se recusa a entregar documentos sobre laranjas do PSL, né? Não é verdade? Sérgio Moro, todo herói, Superman. E aqui nós temos
uma tese aqui de que Bolsonaro, Vaza Jato e barberagens levaram o Moro à lona. Então, estão dizendo por aí o seguinte, o Moro era o Superman e agora ele é o Homem-Formiga, né? Porque ele está encolhendo a cada dia que passa. Bom, pessoal, a gente começa bem a semana com algumas notícias interessantes. Eu acho que essa notícia aí, de que as instituições estão reagindo, são muito interessantes. Eu quero aqui fazer um anúncio, concluir essa live com um anúncio. Toda segunda-feira, às 21 horas, eu me reúno com os membros do canal, do Blog da Cidadania, numa transmissão exclusiva para quem se tornar membro. Então, eu convido você a que se torne membro do Blog da Cidadania. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e eu quero pedir um favor. Você acionou o sininho das notificações? Lá você tem personalizado e um outro termo ali que é... Eu não me lembro agora, o rapaz falou, mas não é o termo personalizado, é um outro termo para o sininho que tem que acionar para você receber todas as notificações, porque senão você recebe só algumas. Tem algumas pessoas que se queixam para mim, Eduardo, eu não estou recebendo todas as notificações. É porque a configuração do sininho, talvez seja melhor eu ver, porque me enfatizaram muito os técnicos, sabe? A gente teve um problema, anda tendo um problema, que eu também vou falar sobre ele, de que... Quer ver? Cadê o sininho? Para mim não aparece, porque eu sou dono do... não aparece. Para mim não aparece, pessoal. Bom, então, eu convido você a se inscrever no canal, a se tornar membro para dar uma força para a gente, e compartilha, por favor, esse vídeo aí, que tudo isso ajuda a gente a continuar fazendo o trabalho aí, continuar pesquisando, conversando, indo atrás da notícia, indo atrás de explicar para as pessoas que acham que precisam de mais informações aquilo que a gente vai pesquisar. O Blog da Cidadania, ele tem uma equipe, nós somos hoje 6 pessoas, nós temos um site que é o blogdacidadania.com.br, tudo junto, né? blogdacidadania.com.br, que é um dos sites políticos mais antigos do Brasil e que tem essa equipe que checa notícias, perscruta as fontes, não é? Acompanha o noticiário para manter o leitor progressista informado dos mais importantes fatos políticos do dia após dia. Então, eu agradeço muito a atenção de todos aí que ficaram até agora aí. Nós estamos chegando a 1 hora de transmissão e eu quero, então, deixar o meu abraço para todo mundo e à tarde tem mais um vídeo, uma reportagem do Blog da Cidadania. Grande abraço, pessoal.